Olá, eu sou o Padre Newton César Reis, pároco da Paróquia Cristo Peregrino, no Jaderlândia, e coordenador arquidiocesano da Pastoral da Comunicação de Belém. É com muita alegria que gostaria de partilhar com você sobre esta reflexão sobre o tema do Dia Mundial das Comunicações. A memória é a história da alma. A voz é seu desabafo pela fala. Um povo que não se preocupa nem se ocupa em preservar a sua memória, perde-se na história e se aniquila a curto prazo. Na sua cultura, tudo pode ser resgatado a partir da memória. Guarde bem suas lembranças, porque sua vida sem memória é como um livro sem história para contar. O tema da mensagem do Papa Francisco, escolhido para o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, celebrado na festa da Ascensão do Senhor, é extraído da passagem do livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 2. Para que contes aos teus filhos e aos teus netos, a vida se faz história. Com este tema, o Papa Francisco afirma que a herança da memória é particularmente preciosa e motivadora da comunicação. Francisco recordou muitas vezes que não há futuro sem memória dos fatos e sem o enraizamento na história vivida. Ele nos permite entender que a memória não deve ser considerada como um corpo estático, mas uma realidade dinâmica, através da qual se dá a transmissão das histórias, das esperanças, dos sonhos e experiências de uma geração à outra. Esta é a valorização da vida e sua cultura resgatada na história e partilhada pela memória. O tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais também recorda que toda história nasce da vida. Nasce do encontro com o outro. É um convite especial aos comunicadores a servirem e valorizarem a memória, retratando-a com a vida. Sobretudo, servindo-se dos mecanismos da narração. Aqui, lembramos a importância dos contadores de história, que referenciam a memória como importante preservação da história. Para comunicar a força vital do reino de Deus, Jesus diversas vezes recorreu às parábolas, deixando aos ouvintes a liberdade de aceitá-las ou não, de narrá-las ou não e transmiti-las ou não. A força de uma história é expressa pela capacidade de gerar mudanças. Uma história exemplar tem uma força transformadora. É o que experimentamos quando nos deparamos através da história com a vida dos santos. Um aspecto que o Santo Padre, o Papa Francisco, adotou para comunicar, ou ao comunicar a grande riqueza oferecida pelo testemunho da vida dos mártires. O Santo Pontífice, mais uma vez, coloca ao centro de sua reflexão a pessoa com os seus relacionamentos e com a sua capacidade nata de se comunicar. Por isso, com este tema, o Papa Francisco pede a todos, sem exceção, para frutificar o seu talento, fazer da comunicação um meio para construir pontes, unir e compartilhar a beleza de ser irmãos em tempo marcado por contradições e divisões. Assim intuímos que contar a história é fazer memória da vida de homens e mulheres que ao longo da sua caminhada foram capazes de deixar o seu legado, de construir toda uma história alicerçada pelo seu exemplo. Que todos nós, comunicadores, animados por esta mensagem
do Dia Mundial das Comunicações, sejamos capazes de fazer memória contando histórias bonitas, que valham a pena serem vividas ao longo de cada dia. Sobretudo, a boa notícia do Evangelho. Pois a memória não só faz história, a memória resgata a dignidade daqueles que na história foram capazes de dar a sua própria vida. Parabéns, você comunicador. Parabéns, você membro pastoral da comunicação. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Vivamos bem este tempo do Dia Mundial das Comunicações Sociais.